Bom, gente, esse vídeo aqui eu adianto que eu não vou estar tratando dos temas que eu coloquei aqui no título do vídeo, né? Ansiedade social, autismo e análise do comportamento, de modo que o meu objetivo aqui nesse vídeo é colocar algumas ideias críticas em relação à análise do comportamento, né? E a maneira como ela lida ou deixa de lidar com alguns temas que são, digamos assim, importantes socialmente e importantes para a psicologia clínica em particular. Tudo bem? Essas críticas que eu vou estar discutindo com vocês aqui, elas têm muita relação com algumas, vamos dizer assim, com algumas inquietações e algumas angústias que eu tenho em relação à área já de algum tempo para cá, né? Bom, de certa forma, essa crítica que eu vou estar colocando aqui, né, ou esse conjunto de ideias críticas, não deixa de ser também uma autocrítica, uma vez que a análise do comportamento é a abordagem teórica com a qual eu trabalho, né, e a abordagem com a qual eu me identifico já há algum tempo, né, diria até que um tempo razoável. Inclusive, na semana passada, eu participei do nosso congresso principal da área, né, que é o congresso da BPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, e até apresentei um trabalho nesse congresso, né. Eu já participo desse congresso já tem alguns anos, se não me engano, desde 2016. Né. Então, eu vivo esse contexto da análise do comportamento de uma maneira bem aprofundada e bem intensa, né, já de algum tempo. Bom, o que acontece, né? Talvez alguns terapeutas comportamentais ou alguns analistas do comportamento se identifiquem com essas colocações que eu vou fazer aqui, se eles forem profissionais que trabalham fora do campo do autismo, né? Bom, como é que a gente pode começar então a fazer essa crítica de uma maneira mais produtiva, né? A gente sabe que tradicionalmente a análise do comportamento ela se construiu a partir de experimentos de laboratório, né, basicamente com sujeitos não humanos, né, ou seja, basicamente com ratos e pombos, ali na década de 30, com Skinner, que é o pai da análise do comportamento, vamos dizer assim, né? Assim como Freud é o pai da psicanálise, Skinner é o pai do behaviorismo e da análise do comportamento. Tudo bem? Mas mesmo antes de Skinner, né, já vinha se construindo uma tradição de pesquisa experimental em laboratório com os experimentos de Pavlov e de Watson, que é tido aí como o fundador do behaviorismo, né, behaviorismo clássico, né. Um tempo depois, a análise do comportamento ela começou a fazer pesquisas em contextos aplicados, né, principalmente contextos institucionais. De modo que ela passou a fazer essas pesquisas com sujeitos humanos, certo? Porém, esses sujeitos humanos, eles apresentavam uma condição diferenciada que era uma condição de algum tipo de transtorno ou déficit no desenvolvimento. Ou seja, eram pessoas que apresentavam algum tipo de retardo mental, algum tipo de condição de desenvolvimento atípico, que a gente chama, né? Então, tradicionalmente e historicamente, a análise do comportamento ela concentrou a sua atuação de pesquisa primeiramente em animais não humanos, como eu coloquei, e posteriormente em sujeitos com transtornos de desenvolvimento, né? De forma que a área, né, que mais tarde veio a ser denominada de análise do comportamento aplicada, em que a sigla é ABA, né, então muita gente usa esse termo, né, para se denominar como terapeuta comportamental, né, então a gente encontra por aí terapia ABA ou método ABA, né, que são expressões de certa forma um pouco inadequadas, mas não é o objetivo do vídeo tá fazendo essa discussão, né? Mas então,
começou a se construir então essa parte da análise do comportamento, né, que é a análise do comportamento aplicada, que era voltada quase que exclusivamente para pessoas com problemas de desenvolvimento. De modo que as aplicações das terapias com base na análise do comportamento para esses sujeitos foi muito efetiva e trouxe muitos resultados significativos para a área, né? Isso acabou resultando numa certa restrição da análise do comportamento, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de aplicação, para esse público específico. Qual? Pessoas que apresentam problemas de desenvolvimento, né? Bom, ao longo da história, essa parte da análise do comportamento, né, que a gente chama de ABA, ela começou a se voltar quase que exclusivamente para pessoas que apresentam um diagnóstico de autismo, né, em função muito das comprovações de eficácia desse tipo de terapia para pessoas com autismo, né. Só que existe um problema aí nessa questão, que quando o termo, né, esse termo ABA, ele começou a se popularizar, ele acabou ficando muito restrito à questão do autismo de uma maneira incorreta. Ou seja, as pessoas começaram a associar o termo ABA ao tratamento única e exclusivamente de pessoas que tivessem um transtorno do espectro autista, né? Só que o termo ABA, ele significa análise do comportamento aplicada. Ou seja, é uma análise do comportamento que vai para muito além de questões de autismo, certo? Bom, então, qual seria, né, a minha crítica inicial a essa questão? Como historicamente a análise do comportamento ela foi se concentrando muito, a análise do comportamento aqui no caso aplicada, né? Ela foi se concentrando muito na pesquisa e no tratamento de pessoas com autismo, ela foi deixando de lado alguns temas, ou mais especificamente alguns outros transtornos que são muito prevalentes na clínica, né? Que inclusive são os transtornos que a gente costuma lidar de uma forma mais cotidiana na clínica. Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos de personalidade e assim por diante, né? Bom, então, se a gente for pegar o caso específico da ansiedade social, por exemplo, como eu trabalho especificamente com esse tema já há algum tempo, eu praticamente não encontro trabalhos, pesquisas, tanto pesquisas básicas quanto pesquisas aplicadas, ou trabalhos de estudos de caso sobre o transtorno de ansiedade social. E mesmo sobre outros transtornos de ansiedade ou mesmo transtornos de humor, como a depressão, por exemplo. É curioso observar que, por exemplo, nesse congresso que eu participei da BPMC semana passada, o número de seminários, de minicursos e apresentações sobre autismo era extremamente maior do que sobre outras condições psicopatológicas, como a depressão, por exemplo. Eu lembro de ter, se não me engano, algumas apresentações sobre depressão, umas 3 ou 4 mais ou menos, e talvez ali umas 10 ou 15 sobre autismo. Então a gente já vê uma diferença muito grande aí. Curiosamente, nesse congresso em particular, né, houve um minicurso sobre o transtorno de ansiedade social, né, e teve mais uma outra apresentação de uma psicóloga, analista do comportamento, sobre um tipo de terapia comportamental que ela estava desenvolvendo, de um protocolo de terapia comportamental para ansiedade social. Inclusive, ela dividiu ali a apresentação comigo, né? Eu fiz uma apresentação sobre um outro modelo de terapia comportamental para ansiedade social, né? Mas assim, de forma resumida, existe
uma carência muito grande de trabalhos em análise do comportamento ou de analistas do comportamento, né, profissionais de análise do comportamento, pesquisando e atuando com a terapia comportamental em relação a esses outros transtornos. Bom, o que acontece, né, o que mais me inquieta e me angustia ao longo desse meu tempo de trabalho dentro do tema da ansiedade social? É o fato de eu ter que buscar referências, buscar literatura fora da área da análise do comportamento. Então, assim, principalmente na área da psiquiatria, que trabalha muito dentro do modelo médico de psicopatologia, né? Então eles têm muitos trabalhos e estudos sobre diversos transtornos mentais, né? E também da psicologia cognitiva. E aí, mais especificamente, eu estou falando aqui da terapia cognitivo-comportamental, tá? Que é uma área de terapia diferente da terapia comportamental com base na análise do comportamento, né? Se vocês forem procurar materiais sobre ansiedade social na análise do comportamento, vocês vão perceber que praticamente vocês não vão encontrar nada, né? Por exemplo, uma publicação teórica sobre o tema é uma produção minha, que é um capítulo sobre ansiedade social que foi lançado num livro de terapia comportamental em 2018. Né? E eu tenho conhecimento também de um outro artigo teórico sobre fobia social de 2000, né? De 20 anos atrás. Então reparem que o ponto da minha crítica é esse, né? Ou seja, se você é um terapeuta comportamental, se você trabalha com base na análise do comportamento, se identifica com essa filosofia e com essa teoria científica, mas você quer atuar fora do campo do autismo ou para além do campo do autismo, você vai ter muita dificuldade, né? Como eu tenho dificuldade, e eu acabo tendo que contornar essa dificuldade buscando referências de materiais fora da minha área de atuação, ou eu mesmo produzindo esses materiais, como por exemplo o próprio canal aqui que a gente tem sobre ansiedade social pode ser considerado aí um canal que é um canal que a gente não fala sobre o tema do autismo aqui, mas falamos sobre ansiedade social com base na análise do comportamento, né? Então, gente, para concluir esse vídeo, infelizmente, quem não trabalha com a questão do autismo, mas trabalha com a psicologia clínica, tem que recorrer a outras abordagens teóricas para alimentar a sua prática e o seu estudo, né? Então, eu quero deixar aqui, né, uma reflexão e talvez um estímulo para que outros terapeutas comportamentais que estejam vendo esse vídeo, que possam, né, gradativamente se dedicar a pesquisas sobre outros transtornos psicológicos, né? Não necessariamente sobre a ansiedade social ou algum transtorno de ansiedade, mas os outros transtornos que compõem o DSM-5, por exemplo, né? Bom, gente, então é isso. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.